Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 30 de julho, com predominância do Campeonato Brasileiro, mas com cada vez mais presença de ligas europeias nesse, vamos dizer assim, início dessa nova temporada. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes de começar a falar sobre a segunda divisão da Alemanha, eu vou lembrar você sobre o bônus de R$2 da minha parceira Betfair para você utilizar nesse domingo, tá bom? Seja você cliente antigo ou novo cliente, você pode utilizar esse bônus clicando aqui no primeiro link da descrição. Lembrando que você já precisa ter feito algum depósito na Betfair e também alguma aposta para que seja contabilizado para você esse bônus. Vamos começar então a falar sobre a segunda divisão da Alemanha, que é uma competição que eu particularmente trabalho no mercado de gols, mas eu vou evitar deixar alguma dica aqui para você porque é a primeira rodada. Então vou acompanhar um pouco mais as equipes, vou entender como é que elas vão jogar. Pode ser que algumas equipes mudem o seu comportamento. Por exemplo, a equipe do Nuremberg no ano passado foi uma equipe muito fraca ofensivamente. Foi uma equipe que me decepcionou muito. Então, traçar algum cenário, criar alguma expectativa aqui, vai ser realmente uma coisa não muito inteligente da minha parte, antes de começar, de fato, a perceber como eles vão jogar nessa temporada. O Braunschweig começou a temporada de uma maneira muito ruim e terminou a temporada se recuperando e evitou o rebaixamento. O Holstein Kiel, por exemplo, que é uma equipe muito forte, perdeu uma das principais peças ofensivas da equipe, o Fabian Riese, que foi compor o elenco do Hertha Berlim, que foi rebaixado esse ano também. Então, tudo isso pode influenciar na nossa percepção. Greuther Fürth e Paderborn, acaba que o estilo das equipes não vem mudando tanto nos últimos anos. O Fürth e o Paderborn já estiveram na primeira divisão recentemente, não foram equipes que conseguiram se manter por lá, muito por falta de planejamento, também por ter uma equipe muito agressiva e acabou cedendo muito espaço, mas esse jogo já traga um pouco mais de expectativa, porque essas equipes elas vêm demonstrando ao longo dos últimos anos a mesma característica. Boas equipes ofensivas que proporcionam boas oportunidades para trabalhar o mercado de gols, então aqui você pode ficar de olho talvez inicialmente no over 1,5, não te aconselho trabalhar mercado de gols pré-live na Bundesliga 2, então venha para trabalhar no ao vivo, cabe um 2,5 por aqui também e não duvido que a gente possa ficar de olho também no ambas marcas. Nesse jogo eu tenho uma expectativa um pouquinho maior, tá? Claro, pode ser um 0-0, é o início de temporada, mas em cima do que eu conheço das equipes, o estilo é muito parecido ao longo dos anos, tá bom? Caso você queira me acompanhar no Telegram, sempre que eu posso eu comento com vocês o que eu estou enxergando nos jogos da segunda divisão da Alemanha, então é só você clicar aqui embaixo no Telegram e me seguir, o canal é totalmente gratuito, beleza? Às 11 da manhã no Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe no Morumbi a equipe do Bahia, 1,60 é a cotação do São Paulo, um favoritismo justo, já que o São Paulo tem a segunda melhor campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro, enfrentando um Bahia que tem uma das piores campanhas fora de casa na competição. Utilizando o PDF de apoio, fica muito mais rápido de ter uma percepção das duas equipes através das cores. Perceba a predominância de cores verdes do lado do São Paulo e a predominância de cor vermelha e amarela do lado do Bahia. O São Paulo venceu 7 das 8 partidas que fez dentro de casa, só perdeu para o Palmeiras. E curiosamente, a última vitória que o Bahia conseguiu no campeonato foi justamente contra o Palmeiras, mas aí o Bahia jogava dentro de casa. O São Paulo abriu o placar em 63% das oportunidades que teve dentro de casa, isso mostra uma equipe com muita iniciativa. O Bahia saiu na frente em menos de 40% do jogo. A equipe do São Paulo fala pouquíssimo em marcar, foram apenas 13% dos jogos onde o São Paulo não marcou gol e o Bahia falhou em marcar em 50% das partidas. Tem uma deficiência ofensiva muito grande. O São Paulo deixou de sofrer gol em apenas 38% dos jogos, ou seja, acaba sofrendo uma média ali próxima de um gol por jogo e o Bahia ficou sem sofrer em 25% dos jogos, tem uma média de gols sofridos maior, tá? Enquanto o São Paulo marcou 18 gols em casa, o Bahia marcou apenas 4 fora e o São Paulo tomou 7, o Bahia 12. O primeiro tempo do São Paulo já é superior ao primeiro tempo do Bahia, com mais vitórias, menos derrotas, porém o número de gols sofridos é muito parecido. Então, por mais que a gente consiga ver uma superioridade do São Paulo, ainda precisa melhorar na parte defensiva o São Paulo por aqui. Tá? No segundo tempo, eu já tenho uma superioridade bem mais ampla. O São Paulo tem 88% de vitória na segunda etapa, apenas 13% de derrota e passa a marcar 11 gols no segundo tempo. Contra o Fluminense, por exemplo, dentro de casa foi assim, só conseguiu chegar no seu gol no segundo tempo. E o Bahia reduz a sua força ofensiva e passa a tomar mais gols, aumentando também o número de derrotas. Se você é trader, pelo estilo de jogo do São Paulo, casando com o do Bahia, é muito provável que você tenha um São Paulo se impondo muito mais, tendo muito mais a posse da bola e tendo muito mais facilidade de progredir no campo com passes sem que o Bahia intercepte essa jogada. O índice de PPDA do Bahia, ou seja, o
quanto ele permite para o seu adversário tocar na bola antes que ele tenha uma ação defensiva é muito alto. Isso é ruim. Quanto mais baixo esse índice, melhor. O São Paulo tem um nível baixíssimo, ou seja, quando o Bahia pegar na bola, o Bahia vai conseguir tocar poucas vezes na bola antes que o São Paulo consiga interceptar. Então, em teoria, do que está sendo apresentado até agora no campeonato, principalmente o São Paulo dentro de casa, o Bahia vai ter muito mais dificuldade de progredir com a bola e o São Paulo deve brigar por essa segunda bola, tornando assim uma imposição ainda mais clara de se observar. Então dá para você tentar buscar, talvez, se isso estiver acontecendo, um back favorito no primeiro tempo. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar no empate anula do São Paulo por aqui no pré-live e gosto muito também de pensar nessa vitória seca do São Paulo quando tiver uma cotação talvez um pouco mais alta. Lembrando que o São Paulo tem um desempenho melhor, acaba marcando muito mais gols na segunda etapa e também no segundo tempo é onde o Bahia acaba perdendo mais o seu jogo. Também às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o América Mineiro recebe o Palmeiras. O América foi a equipe que mais sofreu gol no Campeonato Brasileiro até aqui, dentro de casa, e o Palmeiras é uma das equipes que mais marcaram gol fora de casa por aqui. Não é uma excelente campanha dentro nem fora de casa de nenhum dos dois. Obviamente que quando a gente fala de campanhas fora de casa é nivelado por baixo. Você vê que o Palmeiras tem apenas 2 vitórias em 8 jogos e ainda assim tem a 6ª melhor campanha, mas muito cuidado na hora de traçar favoritismo por aqui pelo peso da camisa, porque o Palmeiras não vinha numa excelente fase, tá? O Palmeiras venceu agora o Fortaleza, mas tinha ali uma micro crise, muitas pessoas reclamando, o Palmeiras não tá trazendo reforços, o Abel também deixou algumas indiretas, então eu não traria esse favoritismo do Palmeiras no pré-jogo como expectativa, tá? Utilizando o PDF de apoio, as duas equipes venceram 2 vezes, respectivamente. O Palmeiras saiu menos na frente do placar quando joga fora de casa. O América Mineiro, em quase 60% dos jogos, saiu na frente. As duas equipes falham bastante em marcar. O ataque do Palmeiras não é tão poderoso assim como já foi no passado. Só que o América sofre gol em quase todos os jogos. Em metade do jogo, o Palmeiras não sofreu gol. A média de gols sofridos do América em casa é de 2 gols por jogo. O primeiro tempo das duas equipes é muito parecido. Apesar do América vencer um pouquinho mais, o número de gols marcados é igual, o número de gols sofridos é igual, o número de derrotas é muito parecido, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ter um primeiro tempo mais parelho, mais disputado. O segundo tempo do Palmeiras é melhor, a equipe marca o dobro de gols do adversário e sofre bem menos, mantém o número de derrotas próximo de 25%, já o América dobra esse número, vai a quase 60% de derrotas, tem um segundo tempo bem pior. Uma característica importante das duas equipes é, o América é uma equipe que gosta de marcar gol de cabeça, tem marcado gol de cabeça ao longo da competição, mas é uma das equipes que mais sofre de cabeça. Não necessariamente na bola parada, tá? O Palmeiras marcou 5 gols de escanteio, de bola parada, mas não necessariamente o América sofre muitos gols de bola parada, e sim de bola aérea. Então, se o Palmeiras estiver alçando muito bola na área, caso esteja perdendo ali por 1-0, por 2-1, se o Palmeiras utilizar desse fundamento, ele provavelmente vai encontrar espaço para cabecear e criar perigo na meta do América. Óbvio que eu não posso deixar de falar também das bolas paradas, o Palmeiras é muito forte nesse fundamento e pode utilizar também esse tipo de situação para poder marcar os seus gols. Se você é trader, eu não te indico vir para esse jogo com esse viés de favoritismo do Palmeiras para trabalhar a favor somente de um lado e contra o outro time somente, tá? Eu acho que você poderia vir para ler o jogo. Vai ser um primeiro tempo bem complexo, provavelmente. O Palmeiras está pressionado. A última vitória, como eu falei, foi dentro de casa, não fora. O Palmeiras vem a vários jogos sem conseguir vencer. E o América tem esse problema crônico defensivo. É uma equipe ofensivamente muito forte. Vem de um jogo contra o Flamengo, onde merecia vencer no Maracanã, tomou um gol ali de bola parada do Vitor Hugo, mas é uma equipe que ofensivamente produz demais. Só que tem esse calcanhar de Aquiles, que é a defesa. Então, para trade pode ser um jogo mais perigoso. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, gosto de pensar aqui no mercado de 2 gols, no over 1,5. Eu não esticaria muito a corda, acho que é um jogo com um cenário bom aqui para ficar de olho em 2 gols. Às 16 horas, o líder do campeonato, Botafogo, recebe o Curitiba, que está numa excelente fase, não perde há 4 jogos e começou a pontuar e começou também a sua briga contra essa zona do rebaixamento. O Botafogo tenta manter a sua invencibilidade dentro de casa. O Botafogo é a única equipe com 100% de aproveitamento em casa e é um time hoje a ser batido. Utilizando o PDF de apoio, a gente vai ver várias porcentagens altíssimas, elevadíssimas do Botafogo, porque hoje é uma equipe que não falha em marcar. Em 88% dos jogos em casa não sofreu gol, sofreu apenas 1 gol em 8 jogos. Foi o primeiro a marcar em 100% das partidas que jogou em casa e também venceu todos os jogos. Então é uma equipe que, teoricamente, nos números não é boa para ambas marcas. Mas vamos dar uma olhada no Curitiba, uma equipe que venceu apenas uma partida
fora de casa. Foi agora recentemente contra o Cruzeiro. Em 25% dos jogos saiu na frente do placar, falhou em marcar em 25% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 13% das partidas. É uma equipe que cede bastante gol, tá? O número de gols marcados pelo Botafogo é o dobro em relação ao adversário e o Curitiba sofreu 19 gols fora contra apenas um do Botafogo. A média do Curitiba é muito alta, mas cuidado, o recorte do Curitiba nesses últimos jogos tem se mostrado uma equipe muito aguerrida. Quem viu o jogo contra o Fluminense viu o quanto eles comemoraram aquela vitória, uma equipe que estava jogando junto com a torcida. Então me parece que houve ali uma mudança, principalmente na forma dos jogadores atuarem. Parece que as coisas estão mudando, então vale a pena tomar cuidado por aqui, tá? O Botafogo tem um primeiro tempo melhor, com apenas um gol sofrido e 5 gols marcados. O Curitiba também marcou próximo de 5 gols, marcou 4, porém venceu metade em relação ao Botafogo e perdeu 50%. E o Botafogo não perdeu nenhuma primeira etapa, já o Curitiba perdeu metade delas. O Botafogo no segundo tempo melhora ainda mais, venceu todos os segundos tempos, não falhou em marcar em nenhum jogo, não sofreu gol em nenhum jogo no segundo tempo, obviamente. E o Curitiba reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e também aumenta o número de gols sofridos. Dentro de tudo que a gente observou por aqui, por si só a gente já cria uma expectativa muito grande para trabalhar a favor do Botafogo, certo? Pois é, mas eu tenho sempre um pouco de pé atrás, porque o Botafogo não é uma equipe, tô falando com um trader agora, tá? O Botafogo não é uma equipe que faz um perde-pressiona muito grande. O Botafogo geralmente permite ao adversário vários toques na bola antes de tomar uma decisão defensiva, uma interceptação, né? Uma falta, enfim, matar a jogada. Ou seja, o Botafogo, líder do campeonato, ele permite muito ao seu adversário. Essa tem sido uma crítica que eu tenho colocado nos jogos do Botafogo, não como forma de desacreditar no Botafogo, mas como forma de causar em você talvez um pensamento crítico, de trazer para o ao vivo para encontrar os melhores momentos do Botafogo. Contra o Santos, por exemplo, depois que o Botafogo fez o primeiro gol, o Botafogo foi para cima do Santos para buscar o empate e a virada. Ali era um excelente momento para você aproveitar. Mas vai ter momento durante os jogos, eu até já usei esse exemplo por aqui, que o Botafogo vai tomar porrada, como se fosse o Rock. Ele vai tomando porrada, daqui a pouco ele golpeia e geralmente ele joga o adversário na lona. Tem sido assim. Contra o Bragantino foi o último jogo em casa do Botafogo, o Botafogo apanhou, soube apanhar, cedeu oportunidade e depois conseguiu marcar, principalmente no segundo tempo. Então, muito cuidado para você que é trader com essa cotação do Botafogo, para você pensar talvez numa estabilização de preço, porque o Botafogo, como eu já falei, é uma equipe que permite ao adversário. O que pode facilitar talvez esse cenário para estar a favor do Botafogo? O comportamento do Curitiba. Porque o Curitiba vem numa fase muito boa. Se eu não me engano, foram 3 vitórias. Acho que foram 3 vitórias contra Goiás fora de casa, contra o América Mineiro, empatou com o time do Cruzeiro e venceu o Fluminense. Então são 3 vitórias e um empate. Talvez se o pensamento do Curitiba for muito mais para jogar por um empate e talvez fazer um golzinho ali numa bola aérea, como fez contra o Cruzeiro, o comportamento mais recuado do Curitiba pode fazer com que o Botafogo tenha esse domínio, essa imposição que você precisa para trabalhar a favor do Botafogo ao vivo, tá? Agora, é muito provável que mesmo o Botafogo não querendo, ele tenha mais posse de bola do que o adversário, porque o Curitiba fora de casa ele costuma ceder mais a posse para o seu adversário. O grande problema do Botafogo e aqui é o ponto de virada no trade. O Botafogo está permitindo muitos passes para a construção de jogada ofensiva do Curitiba, ou o Botafogo está interceptando, fazendo um perde-pressiona bem legal. Se isso estiver sendo respondido de forma positiva, aí talvez valha a pena ficar de olho a favor do Botafogo. Mas cuidado, o Botafogo ainda é uma equipe que cede muita oportunidade, precisa corrigir isso, porque as bolas que não estão entrando, uma hora vão acabar entrando e pode ser complicado. Aconteceu contra o Santos, por exemplo, tá bom? Então, muita atenção. Para você que vai trabalhar numa casa de aposta, eu prefiro trabalhar numa situação de jogo under. Eu não gosto de trabalhar under, não faz parte da minha cartela de trabalho, mas se tivesse que te indicar alguma coisa por aqui no pré, eu gosto de pensar num jogo under. Mas jogo under pré-jogo não significa que ele não possa mudar a percepção durante o jogo, tá bom? Porque o Curitiba pode vir para esse jogo com uma iniciativa de buscar um empate e, obviamente, quem só joga pelo empate acaba se complicando, porém, pode tirar alguns espaços do Botafogo, pode dificultar a vida do Botafogo. Além disso, o Curitiba pode abrir o placar, como fez contra o Cruzeiro, e se segurar lá atrás, tá? O que faz esse jogo se tornar over? E isso é um recado importante, porque quando eu indico under por aqui, eu não tô dizendo para você colocar num bilhete ou para você fazer uma aposta pré-live e esquecer. Quando eu falo para você que o jogo pode ser under, eu espero que você acompanhe o jogo ao vivo. Por quê? Se o Botafogo sair na frente muito rápido, o Curitiba, que tá numa fase muito boa, ele vai se sentir confiante para sair para o jogo para buscar um empate. E essa exposição do Curitiba
ofensiva vai dar espaço para o Botafogo ampliar o placar. E aí um jogo que tinha característica under pode se transformar num jogo over, tá bom? Então não é porque o jogo tem expectativa under que ele de fato, ao longo do jogo, ele vai se manter under o tempo todo. Por isso que eu não trabalho tanto, mas eu acho que é uma boa expectativa para um pré-jogo por aqui, tá? Ficaria de olho num under 3 asiático, talvez no máximo 3 gols, se sair 3 devolve, ou no under 3,5. Mas sim, o Botafogo é favorito por aqui. Se você quiser trabalhar a favor do Botafogo, esse empate anula ao vivo pode ser interessante, beleza? Antes da gente falar dos jogos extras, eu quero te lembrar de uma promoção bem bacana que vai rolar nesse jogo aqui entre Goiás e Grêmio. A odd pro Grêmio marcar um gol nessa partida na Betfair estava 1,20 e ela ampliou essa cotação para 2. O Grêmio que vem pressionado depois da derrota dentro de casa para o Flamengo, com toda essa questão ali de não deixar o Botafogo também escapar e abrir mais vantagem, vai enfrentar um adversário complexo, mas que o Grêmio tem capacidade de pelo menos marcar um gol por aqui. Se você acredita nesse gol do Grêmio, você pode utilizar o link aqui embaixo para aproveitar essa promoção. Ela é válida para novos clientes e clientes existentes, mas tem que cumprir o regulamento. Só pode apostar no máximo R$10 e você vai utilizar a cotação que estiver disponível da Betfair no momento que você for apostar. Se for vencedor, ou seja, se o Grêmio fizer um gol, a Betfair vai te pagar como se fosse uma odd de 2. Perfeito? Qualquer coisa é só você ler aqui o regulamento que fica debaixo da página. Como é válido também para cliente antigo, é interessante. Ah, mas é só R$10. Tudo bem, mas é interessante. Você pode aproveitar essa oportunidade se você acredita que o Grêmio vai marcar um golzinho. O link tá aqui embaixo. Agora eu vou te dar algumas opções de jogos extras para você focar nesse domingo. Começamos às 11h30 da manhã. Na Suíça, o Young Boys, favorito com uma cotação de 1,40. É bem interessante acompanhar o Young Boys, que é campeão quase todos os anos. Uma equipe muito forte, muito sólida, apesar de deixar bastante chance para o adversário. Também pode ser uma opção para gols, tá? Na Islândia, o Vikingur Reykjavik enfrenta o IBV. A distância entre as duas equipes na tabela é grande e o Reykjavik dentro de casa só tem uma derrota e venceu 7 dos 8 jogos que disputou. Pode ser interessante ficar de olho também nesse favoritismo aqui do Reykjavik. Às 15h30, Novo Horizontino e Vila Nova, jogo para mim para correção de preço na Série B. Dois excelentes times, o Novo Horizontino excelente em casa, o Vila Nova um dos melhores mandantes da competição, jogo que provavelmente vai pegar fogo. E às 18 horas, Ponte Preta e Vitória. O Vitória reassumiu a liderança do campeonato e venceu também agora com gol de Léo Gamalho a equipe da Chapecoense em casa, tá? Além desses, eu tenho a possibilidade de trabalhar gols aqui às 2h15 em Bodø/Glimt e Tromsø. Bodø/Glimt também é favorito, mas é uma equipe que cede também a oportunidade para os adversários. E tem, na mesma competição, a equipe do Brann enfrentando a equipe do Viking, ou Viking, tá? Eu achei curioso, até coloquei aqui como favorito que pode se complicar, porque o Brann, apesar de ser um excelente mandante, tá aqui como invicto dentro de casa, vai enfrentar um excelente visitante que é o Viking. Então, muito cuidado, tá? Esse aqui é um favorito que pode se complicar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Vai ser um prazer ter você por aqui. Não esquece de deixar o like também. Se você quer ter acesso aos PDFs de apoio e também aos vídeos de pós-planejamento, torne-se membro do canal. Eu estou estudando como que a gente faz para ter um Telegram exclusivo aqui dos membros. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Faz o meu curso de trade esportivo gratuito aqui em telboss.com e aproveita se você quiser concorrer a uma banca de R$30 todos os dias na minha parceira Betfair. É só entrar nesse site telboss.com e clicar lá em prêmios para você se cadastrar. Fechou? Agora sim, vamos indo. Um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira.